Fala, investidores, sejam bem-vindos. Domingão com o Trader. Hoje, um giro rápido, tá? Vamos passar aí pelos principais pontos da semana anterior e tem alguns indicadores importantes para a próxima semana, né? Apesar de ser uma semana bem picada, as duas próximas semanas, né? Próxima semana tem o feriado do Natal, bem no meio da semana, né? Aí reforçando que terça-feira a bolsa não abre, segunda-feira tem pregão normal, terça-feira a bolsa não abre, quarta também não abre e abre quinta e sexta. Então tem alguns indicadores relevantes, tá? No meio dessa semana ainda, tá? Então, por mais que seja uma semana que terá aí liquidez reduzida, tá? Então, se tiver algum drive importante, tá? É importante dar uma monitorada, principalmente para quem tem posições, para quem tem carteira, né? Para quem tem aí alguns trades, né? Para quem opera um pouco mais aí, é uma semana meio morta, né? Mas não deixa de ser uma semana que tenha mercado aberto. Bom, antes de eu começar a pontuar aí os assuntos da semana anterior, né? Os indicadores ali, o que teve de importante, eu quero contar pelo menos com o seu like, né? Pelo menos um like aí, né, pessoal? Domingão, tô aqui dedicando aí parte do meu tempo, né, a entregar algum conteúdo e deixar uma visão nossa, né? Quando eu falo nossa, é minha, tá? Mais do pessoal ali da casa na qual eu faço parte, tá? Eu compartilho também a opinião deles, né? Quando eu concordo com a opinião da casa também, faço questão de defender, né? Então, deixo aqui uma opinião do que pode, né, ter aí de drive importante. Para a próxima semana, vou revisar a agenda da semana passada, vou passar a agenda para a próxima semana e vou também colocar alguns papéis, algumas ações e vou dar minha opinião aqui de como o mercado encerrou essa semana passada, né? E talvez possa te ajudar melhor aí a tomar suas decisões ou de trade ou de investimento para essa semana. Então fica comigo aí que eu garanto que você vai tirar algo proveitoso desse vídeo. E se você é novo, né, não me conhece, tá? Sou Ricardo Afonso, sou analista CNPI técnico, tá? Tenho certificação, tenho o CEA da Ambima também, então posso falar aí de montagem de carteira, construção patrimonial, né? Ajudo aí meus colegas de Levante, né, nessa construção de carteira, organização patrimonial, que é muito importante, tá, pessoal? A galera esquece totalmente, tá, de montar uma carteira e fica buscando só os ativos que mais vão subir, né? E na realidade, a construção de uma boa carteira é o que mais gera bom resultado ao longo do tempo. Então, sejam todos aí muito bem-vindos. Então, bora lá. O que que teve de importante na semana passada? Tô com a minha colinha aqui, né? Porque eu tô olhando um pouco para baixo aqui. Primeira coisa, né? Semana passada, muito importante, né? Teve a decisão de política monetária nos Estados Unidos, né? Redução lá em 0,25% os juros. Aí, geralmente, né, o tipo de pergunta que a gente recebe: pô, mas se os Estados Unidos está reduzindo os juros porque o mercado caiu, né? Caiu o cripto, caiu o mercado à vista, né? Caiu, subiu os juros por lá, né? Pressionou as commodities. Então, não foi aquela redução de juros, né? Que a gente vê o mercado subindo. Por quê? Tem duas coisas que a galera esquece. Só você estava sabendo que o mercado ia cortar 0,25, né? Que o Fed ia cortar 0,25 lá? Não, todo mundo sabia. Estava no preço já o negócio. O que não estava no preço, o que o mercado precifica depois de algum evento, é o que não estava, né? Claro para todo mundo. Então, o mercado geralmente precifica no susto a surpresa. E a surpresa foi, né? Um discurso um pouco mais duro do Powell, né, sinalizando a preocupação com inflação, né, a preocupação já que o Trump vai assumir, o Trump quer um dólar forte, isso pode gerar inflação, então existe ali, né, uma preocupação com esses indicadores. Então o Fed falou que pode não acontecer, né, redução de juros nas próximas reuniões, exatamente, no plural, nas próximas reuniões. E o mercado, consequentemente, não gosta desse discurso, porque a correlação é inversa, né? Redução de juros, bolsa para cima, estabilidade, né, com discurso duro, geralmente a gente vê uma realização, um mercado mais lateral. Então, esse foi o grande drive da semana passada. Aí teve um PMI lá, né, um índice de atividade econômica, que saiu com 56 pontos. Então, é um índice de atividade econômica forte, tá, no setor de serviços. E isso, né, mostra mais uma vez economia aquecida, né, reforçando o discurso do Powell. Então, para quem acompanha os indicadores que vão saindo durante a semana, como eu faço, eu gosto de ir olhando os números,
vão acompanhando que realmente, né? A gente fala, pô, redução de juros geralmente é para incentivar uma economia, né, que está com a inflação ali controlada, né? O que não é o caso dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está com a economia aquecida e com a inflação dentro, né, da meta ali, mas qualquer descuido também, né? Se essa inflação pode voltar a incomodar. Então, esse é um ponto de atenção logo para o começo do ano, tá? Não é para essa semana, é um drive para o começo do ano, tá? A opinião de muitos é de muita cautela, tá? Mesmo defendendo os aportes em mercado americano, defendendo os aportes lá fora, é importante, bem importante, a gente entender, né, se toda essa questão, né, de favorecimento, de fortalecimento do dólar, essa taxação, né, em vários mercados, né, qual é o impacto que isso vai para trazer para os ativos de risco, né? A gente pode ver aí realmente um cenário um pouco mais conturbado. Outro indicador que saiu também foram as vendas no varejo, né? Então saiu lá um dado de venda no varejo, também um indicador bem robusto, tá? Veio dentro das expectativas, mas veio um dado forte. Tivemos também pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? Então, na semana encerrada em 13 de dezembro, né? Os pedidos iniciais aumentaram para 242 mil, né? Acima dos 225 mil registrados anteriormente. Eu acho um dado tranquilo, né? De 225 para 240, às vezes veio um pouco menos, tá rodando nessa faixa aí dos pedidos na semana, tá? Então, no contexto ali de performance, né? O mercado americano realizou, junto com o mercado de cripto também, que caiu, né? E não caiu pouco, né? O mercado deu realmente uma estressada. Vou até colocar na tela aqui para a gente ver as performances semanais, né? Então, ó, Bitcoin, né? Uma queda bem expressiva. Ó, Bitcoin caiu 8,57, né? Uma queda forte, né? Mercado de cripto é isso. Se a gente pegar o S&P também, ó, na semana devolveu 2%. Dow Jones caiu um pouco mais, né? Dow Jones já vinha no movimento de queda. Eu acho que o Dow Jones começou a precificar antes, né? Essa possibilidade aí de não redução na taxa de juros, tá vendo? Já vem 3 semanas ali com o mercado realizando, Nasdaq também, né? Nasdaq é um pouco mais sensível, fechou em queda também, né? Nasdaq caiu também, ó, 1,78%. Então, o mercado realmente, né, entendeu ali um recado como um recado um pouco mais duro por parte do Paulo. Vamos lá para o que aconteceu no Brasil, tá? Vamos fazer um resuminho aí das notícias, né, divulgadas, indicadores, né, divulgados na semana passada. Eu acho que uma grande mensagem passada pelo Banco Central, né, falando de dólar e juros, foi o seguinte, né, o mercado está puxando a DI e puxando o dólar. Então, o Banco Central deixou aquela clara mensagem assim, né, falou assim, ó, olha, mercado, vocês podem estar certos. De repente a Selic é para 17, não é 15. De repente o juros futuro aí não é para 15, é para 18. Vocês podem ter razão aí no discurso de vocês, né? No prêmio de risco que vocês estão pedindo. Mas vocês não vão chegar lá fácil, sem passar, né, por um susto ou sem passar, né, por um momento aí de liquidez, por uma resistência. Então, o Banco Central atuou firme, tá? Atuou no câmbio e atuou no mercado de tesouro também. Então, tiveram duas atuações, né? Então, algumas dessas atuações no mercado de juros, né, no tesouro, não foram bem sucedidas, não tiveram liquidez, tá? O Banco Central está trocando muita dívida longa por dívida curta, né? Fazendo tipo uma rolagem meio estranha, paga um spread, mas consegue conter um pouco essa curva de juros, mas não teve liquidez, não teve apreço ali para compra, tá? Porque eles precisam que comprem, né, alguns títulos, não conseguiram, então eles entraram no mercado, atuaram um pouco mais forte entre quinta e sexta-feira e passou uma mensagem. Tanto é que os juros, né, na sexta-feira cedeu, né? O mercado de câmbio cedeu e os juros também cedeu. Ó. A curva de juros, os juros mais longos chegou a cair quase 3% e o dólar encerrou a 6,10, né? Depois de atingir máxima lá acima dos 6
e 30. Então, essa é um recado, tá? Se deu certo ou se não deu certo, ou se isso é só uma medida paliativa para controlar o câmbio nesse momento, ninguém sabe, ninguém vai saber. Ah, existem as teorias, né? Muita gente fala que é paliativo, não é paliativo, né? Pode continuar, pode não continuar. Ah, o Banco Central está queimando as reservas que o Brasil tem, enfim, aí entram vários discursos, mas deixou um recado para o mercado, porque querendo ou não, né, a gente tem um mercado controlado, né, nosso mercado de câmbio é controlado, né, parte gringo, mas muitos players locais, né, os bancos aí têm grande domínio do mercado de juros e do mercado de câmbio, né, se junta cinco, seis amiguinhos ali desse mercado, com certeza consegue pressionar o Banco Central contra, né, tipo, vai puxando, então estava muito fácil, né, só comprar juros, vender bolsa, amassar as ações, né? A gente vê um monte de ação amassada, e esses caras estão ganhando dinheiro, né? Porque eles vão rolando esses contratos de juros, né? Só que chega uma hora que o Banco Central deixou um recado ali, deu um susto nos que chegaram no final da fila. Aí teve a ata de política monetária, a ata do Copom, né? Então a ata do Copom ali veio também com um discurso duro, né? Dizendo que o cenário não está ruim, elevando a Selic, né? Que subiu ali de 11 para 12,25. Então a ata destaca, né, a persistência com a inflação, né, e a necessidade de ajustes adicionais para segurar a convergência da inflação à meta, né, que vai beliscando aí fora da meta quase o nosso famoso IPCA, né? Então, o desempenho do Ibovespa na semana foi ruim, né? Desempenho bem negativo para a bolsa na semana. Deixa eu puxar minha grade aqui que eu consigo olhar. Ibov caiu na semana 2%, né? Só no mês cai 2,48. Só essa semana caiu 2, foi uma semana ali com viés bem negativo. O dólar caiu 0,86 graças à intervenção do Banco Central, porque ele chegou a subir na semana, né? Ele chegou a fazer aí, ele chegou a subir quase 4%. Então foi um movimento aí bem forte. Assim como o Ibovespa também deu uma recuperada na reta final, né? Mas chegou a cair ali também, uns 3,80, 3,90 mais ou menos, recuperando aí parte do preço. E muitas ações, né? Com quedas aí vertiginosas, né? Então tome cuidado, né, com os preços médios, com os aportes, tá? Não é só porque está caindo, porque realmente está ficando mais barato. Com juros muito pressionado, tem muita empresa que vai se enrolar se esses juros não ceder. Não é fácil manter uma empresa com Selic rodando acima de 12, né, com juros futuros rodando nos 15, né? Você vai contratar um empréstimo lá na sua empresa precisa de um capital de giro, precisa contratar um Finame lá para investir numa linha de produção, não consegue aprovação, você não consegue convencer um gringo a colocar dinheiro no mercado, né? Que o payoff, né, do investimento é pior do que os juros, né? Mas só se deixar o dinheiro quieto nos juros lá e não ter dor de cabeça, não precisa contratar funcionário, nada, e esperar a economia acalmar para você fazer aquele investimento, tá? Então é ruim ficar com esses juros rodando muito alto. Outro destaque da semana foi o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central, né? Então, com revisões ali, né? A mediana das expectativas para a inflação em 2024 foi ajustada para 5%. Então, a gente já tem uma puxada pior, né? Enquanto a previsão para o PIB foi mantida em 3,5, né? E a taxa Selic, ao final de 2024, foi elevada para 12,25. Então, o mercado, né, elevou aí a de 2024, porque já é real também, né, praticamente, né, e subiu também, tá, as projeções para os próximos anos, né, então o mercado não precifica um cenário tranquilo. IBCBR, tá? O IBCBR de outubro é um dado que sai bem atrasado, né? IBCBR, a leitura do IBCBR pelo Banco Central, eu realmente não entendo por que que saiu de outubro, né, gente, em dezembro, mas enfim, registrou lá um crescimento de 0,14, né, acima das expectativas do mercado. O IBCBR, né, para quem não sabe, é uma leitura de atividade econômica do Banco Central. Então, né, muitos consideram ali como uma prévia do PIB. Então, registrou um crescimento de 0,14, né? Não é um crescimento, né, vamos falar, né, crescimento de atividade econômica bem em linha com o mercado, mas já mostra aí, né, talvez uma patinada, né? Se a gente for considerar
os últimos indicadores, PIB, né, de crescimento econômico. Agora eu vou compartilhar com vocês a tela aqui para que a gente passe aí pelos indicadores econômicos, né, que eu comentei, que tem alguns indicadores realmente importantes durante essa semana, apesar, né, de uma semana morta. Então vamos lá, vamos pegar o calendário econômico, vamos colocar aqui, ó, essa semana e vamos dar uma filtrada aqui. Vamos colocar o calendário dos Estados Unidos e o nosso calendário aqui do Brasil e ver o que tem aí para a semana. Eu já tinha dado uma olhadinha e tem alguns indicadores importantes. Vamos primeiro dar uma observada nos indicadores do nosso calendário. Então, ó, segunda-feira já tem Boletim Focus e Investimento Estrangeiro direto, né? Mais Receita Tributária Federal. Tava para semana passada, não sei se saiu e alteraram aí para essa semana. Aí, dia 24, feriado, né? Feriado nos Estados Unidos, então tem encerramento do mercado mais cedo por lá, mas mesmo assim tem alguns indicadores. Aí, dia 25, Natal, né? Todos os mercados aí fechados, né? Tirando o mercado de cripto que roda aí 24 horas. Aí tem, né? Quinta-feira tem uma bateria de dados nos Estados Unidos, mas no Brasil, né? Vamos começar pelo Brasil. Tem fluxo cambial estrangeiro. Aí na sexta-feira que sai bastante coisa aqui do nosso calendário, ó. Sai IPCA, IGPM e taxa de desemprego no Brasil. Então tem bastante dado importante aí na sexta-feira para o calendário local e índice de evolução de emprego do CAGED ali. Tem bastante coisa que sai no calendário local. Vamos só filtrar aqui na agenda da Invest, para a gente comentar os calendários. Opa, vou limpar aqui. Aqui, ó, calendário americano. Agora sim. Então, ó, calendário americano já é um pouco mais esvaziado para a semana, né? O que tinha para sair lá de mercado americano, né? Afinal de contas, né? O que o mercado americano tinha para fazer esse ano já fez, né? Porque uma performance muito boa, né? Política monetária funcionando por lá e tudo mais, né? Então o mercado ficou firme, resiliente, fechando o ano em alta. Então já foi, né? Praticamente o ano. Mas tem confiança do consumidor, tem venda de casas novas e na quinta-feira aí tem pedidos iniciais por seguro-desemprego e estoque de petróleo, tá? Não são dados aí que devem realmente pressionar tanto, né? Fazer tanto preço assim nesse curto, né? Barra virada de ano, né? Mas são indicadores importantes, né? Mais importantes do que os indicadores dos Estados Unidos são os nossos indicadores, né? A gente tem o mercado aí bem atento, né? A qualquer sinalização de melhora, né? Qualquer sinalização aí econômica para tentar reajustar tanto o preço quanto juros e dólar, né? Então, por mais que seja uma semana, né, que tende a ser morta, de repente não seja tão morta assim. Então, fica bastante de atenção aí, tá, pessoal? Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou botar minha Profit Chart aí para a gente falar um pouco de gráfico e eu vou dar minha opinião. Minha opinião é, tá? Se a gente olhar preço, simplesmente preço, tá? Olhar um gráfico de preço do Ibovespa, deixa eu ver se eu tenho um gráfico limpo. Tem um gráfico limpo aqui, ó. A gente olhar preço do Ibovespa, a gente vê, né, que o Ibovespa pode, né, estar caracterizando, eu já venho falando isso faz tempo já, né, que todo esse movimento pode ser uma consolidação gigantesca, tá? E o mercado brasileiro vai ficar patinando aí nesse, né, nem não sei se vai entrar esse, né, esse mercado nessa tendência tão forte de baixa, porque eu acho que uma tendência forte de baixa é o que aconteceu aqui, por exemplo, né, uns movimentos ali mais direcionais, tá vendo? Isso aqui também foi o governo Dilma, né? Aquela Dilma 1, Dilma 2, né? Veio do PT e tal. Então, não sei, tá? Eu venho comentando sobre esse cenário dessa consolidação aqui já tem muito tempo. Mas quando a gente olha preço, dá uma certa impressão de que o mercado já colocou muita coisa ruim na conta. Muita coisa. Afinal de contas, o mercado já caiu 12%, né? Quando a gente fala de índice cair 12%, não é pouco, é bastante, porque quando a gente vai olhar as ações que fazem parte do Ibov e a gente olha a performance dos últimos 6 meses, pegar esse segundo semestre, a gente vê que tem muita ação, cara, muito amassada, né? Aí você vai falar, pô, mas é Azul, Açaí, pô, Açaí não é empresa ruim, Ipera não é uma empresa ruim, a ASA3 não é uma empresa ruim, a Cosan beleza, a Braskem beleza, ó. Os Minas também não é, né, desses males aí, né, a mais, a pior, né, de todas, ó. CSNA também com seus drives e tal, caindo em 24.
Se a gente for para as quedas aí de 7 a 10%, a gente vê banco aqui, elétrica, né? A gente vê, ó, elétrica aqui também, algumas construtoras, né? Então, a impressão que dá é que o mercado já colocou bastante coisa na conta, né? Na conta ruim, assim, pô, subida de juros, né? Cenário mais pessimista. Então, quando a gente olha só para gráfico de preço, né, o Ibovespa retorna lá para os 120 mil pontos. É uma faixa de preço aí já conhecida por muitos investidores. Eu já conheço essa faixa aqui de tempos que eu escrevi muito boletim aqui da Levante com resistência aos 120 mil pontos, suporte nos 96. O mercado não saía desse lenga-lenga aqui, né? Até que veio o rompimento e crava ele como suporte aqui, né? Jogando lá para cima de novo, né? Então não é de se duvidar, né? Um bate, rebate por aqui. Só não tem muito cenário por enquanto para ele fazer um movimento para cima. Então, se a gente for olhar cenário, perspectivas, Trump e tudo mais, dá, né? A sensação, né? De poder, né, vir para baixo aqui, tá? Não é descartado essa possibilidade. Então, um gráfico de preço. O mercado voltou para a região de suporte, região de topo anterior, vários papéis na mesma situação, né, dando essa impressão. Quando a gente vai olhar indicador, aí já fica um pouco o buraco, fica um pouco mais embaixo. O ABV, com uma baita de uma divergência, né? O ABV tem divergência aqui, ó, topo do ABV, topo do preço, aliás, né? Dois topos aqui do preço, topo do OBV, topo mais baixo do OBV, tá vendo? Então, isso é uma divergência, tá vendo? O preço sobe, indicador desce. Aí, fundo do OBV, e aqui não dá para saber se é fundo ainda, tá, pessoal? Isso aqui não é fundo, não dá para saber. Mas é uma mínima que deixou aqui. Fundo do OBV, né? E o preço, o OBV, aliás, rompendo, fazendo um advance de breakdown aqui, né? Rompendo já o pivô lá embaixo. Isso não é um bom sinal. E no diário, né, quando a gente olha o gráfico diário, o ABV deu uma seguradinha nessa região, pelo menos, né? Então, mas eu consideraria mais o ABV ali do semanal. Então, não ficou legal, tá? É um fechamento que, né, pode ser aí uma, né, um respiro, né? Pode ser que o mercado dê um respiro, afinal de contas ele veio ó, da banda de cima de Bollinger até a banda de baixo direto, como ele pode continuar caindo aí também. A impressão que eu tenho, a impressão, tá, pessoal? É de que encontrou um ponto, tá? E muita coisa está no preço, apesar de todos os desafios para o ano que vem. Não é para sair tomando bolsa, comprando e tal, mas deu uma aliviada, tá? É uma certa aliviada. Quando a gente olha o dólar e os juros, o dólar e os juros, o semanal aqui deixou né, um ponto aqui, ó, né? Esse candle é um candle vendedor, mostra resistência de preço igualmente na DI. Então, ó, toda essa pernada de alta da DI não tinha deixado nenhum sinal ainda vendedor, tá vendo? Então, os leilões aí do Banco Central funcionaram, tá? Não é sinal de reversão. Expliquei isso no meu vídeo de fechamento, né? Existem padrões de reversão de tendência. Então, por exemplo, um pivô de baixa é um padrão de reversão de tendência, um ombro cabeça, ombro é um padrão de reversão de tendência. Um topo duplo é um padrão de reversão de tendência. Isso são padrões de reversão de tendência. Candle, padrão de candle é reversão de movimento, não é reversão de tendência. Então você tem uma tendência de alta, ele vem aqui e aqui ele pode dar um sinal, um engolfo, um martelo, um doji, qualquer um bebê abandonado, qualquer sinal aqui, e ele corrige. Então é um sinal de reversão de movimento, não é de tendência, né? Então deixou um sinal. Então por isso que dá uma impressão aí, né? E tomara que seja, tá? Um viés um pouco mais otimista para a próxima semana, que é uma semana ruim de liquidez, tá, pessoal? Só reforçando que semana que vem é uma semana ruim. Semana que vem não, essa semana, né? A semana inicial hoje aí, que para essa semana. Papéis, tá? Que me chamaram a atenção, tem alguns, tá? Então, por exemplo, Itube, né? Ó, chegou também, região boa de liquidez. Banco do Brasil, se segurando aí também, região boa de liquidez, né? Ó. Magalu deixando, né, um sinalzinho ali, talvez, de encontrar um ponto de suporte. Vamos pegar os papéis do Ibovespa, tem alguns papéis aí que deram algum sinal, tá?
de reação. Por exemplo, as A3, ó, gráfico semanal, ó, deixou um dojizinho bonito lá de, né, um candle comprador, tá vendo, ó? Rompimento de máxima aqui, dá para tentar um repique nesse papel, ó. Alupar não, essa não, no semanal. Vamos ver, Açaí deixou também, ó. Ó, Açaí também deixou um sinalzinho ali de talvez ter encontrado um ponto de suporte. BBDC4, idem também, ó, segurando essa média zona de 400, deixou um candle bem grande aí nessa faixa. BPAC também, ó, deixou um candle também com essa conotação aí, ó, né, de um viés um pouco mais otimista, né, para a semana. Algumas elétricas também se segurando em ponto de suporte. Então, o mercado tem, né, para iniciar a semana aí, ó, outro papel, ó, comentei já em Itaúsa abaixo dos R$ 9, eu acho oportunidade de compra. Um outro papel que deixou também, ó, um martelinho, foi a Lojas Renner também, ó, martelinho, região boa de suporte. Então, alguns papéis aí demonstraram uma reação na reta final da semana, e isso pode, né, ser um indicativo. O Santander também deixou lá, né? Só não fechou bonito aqui em cima, mas é outro papel que tá também, ó. Região de suporte, né? Se perder para baixo aqui é porque tem alguma coisa muito errada com o fundamento do papel, né? Então, alguns papéis aí entraram essa reação aí na reta final, deixando, tá? Não é um sinal de compra, de reversão, nem de fim de movimento, né? De queda, mas de repente traz um certo alívio, né? Até a Vale, né, deu uma. Cadê a Vale? Aqui, ó. Até a Vale, né, deu uma boa recuperada ali no final do pregão, volumaço forte na Vale. Só esse é o BV da Vale que não animou muito. Então, para a semana, né, a gente entra aí com viés que talvez possa ser um viés melhor, né? O que me, né, traz aí um pouco de receio para o início da semana são as criptos em queda, né? As criptos não é toda semana que elas acertam, mas elas, né, marcam bastante, tá? O início da semana, tá? Então elas, né, você quer saber mais ou menos como o mercado futuro vai abrir, se não tiver nenhum drive, se não tiver nenhum drive, né, do macro, assim, né, tipo, ruim para as criptos em si. Geralmente as criptos, elas dão uma antecipada na abertura do mercado para a semana, né? E as criptos estão aí, ó, caindo um pouquinho, 1,80 o BTC e o Ethereum caindo 1,80. Então vai chegando esse horário da tarde, né? O único ativo que abre, né, no fim de semana, a gente consegue ter ideia, tá? Não é certeza, mas a gente consegue se basear um pouco por elas. Então, um viés um pouco mais pessimista. O VIX, que é o índice de volatilidade americana, deu um susto, né, na semana passada, chegou aí lá nos 20 e voltou tudo, né? Então deu uma aliviada aí com essa alta do mercado na sexta. Mas eu já não gosto, tá? Eu fico com o pé um pouco atrás, tá? Ó. Porque ó, o VIX tá quietinho, né? Ó, o VIX tá quietinho. Sempre que entra um volume no VIX, ele dá uma estourada, tá vendo? Ó? Quietinho, quietinho, ó, aqui, ó, estourada, tá vendo? Ó? E essa estourada foi lá em cima, ó, foi lá para cima dos 20. Aqui também tá quietinho, quietinho, ó, e entrou um voluminho aqui. Então, vale bastante atenção, tá? Com o VIX e com esse cara aqui também subindo, ó, juros americano olhando para cima, né? Ó, juros americanos se reajustando aí a esse call de não redução de juros, né? Então, tem alguns pontos positivos e outros negativos aí para esse início de semana que pretende ser bem morta, né? Vai ser uma semana ali que acho que nem a sala ao vivo, acho não, né? A sala ao vivo não vai rolar, né? Eu vou fazer um acompanhamento de mercado aí, talvez, não sei se na quinta ou na sexta, de repente a gente abre aí um espaço aí para trocar uma ideia, fazer uma atualização de mercado aí durante a manhã, mas aí é só com meus clientes, tá? Se você quiser conhecer meu trabalho dentro da Levante, minha sala ao vivo, parte de consultoria personalizada, tem os links na descrição do vídeo, não é nenhum absurdo, tá? Não são preços exorbitantes, eu acho bem ok, tá? Para entrega que a gente tem lá, pelo conteúdo que eu entrego, e pela parte educacional aí que você consegue pegar, principalmente se você for iniciante, quiser aprender a operar opções, quiser aprender a operar algumas outras coisas, tem muito conteúdo bacana que eu entrego, tá? E fora a sala ao vivo que você consegue ali interagir comigo ali todos os dias. Beleza, pessoal? Agradeço a audiência, agradeço a paciência, conto com o seu like e o seu comentário aí embaixo aqui sobre o que você achou desse vídeo e desse panorama e peço desculpas por não estar ao vivo com vocês, mas realmente hoje tem compromisso e vou deixar aqui esse videozão, espero que vocês gostem. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.